Você já se perguntou alguma vez por que eu faço tantas orações e Deus não me responde? Você já se perguntou em algum momento por que as coisas estão dando errado na minha vida financeira, na minha saúde ou na minha família? Esse vídeo ele vai mostrar para vocês. Eu quero deixar aqui 3 exemplos para você: vida financeira, vida familiar e saúde, sobre brechas espirituais e como você resolver esse problema e por que a oração ela não é atendida nesses casos. Se isso se encaixa com você, fica com a gente que no final eu vou fazer uma oração, eu vou te dar algumas instruções que vai ajudar você a consertar toda essa questão. Já deixa a tua curtida, já te inscreve e vamos começar pelo primeiro exemplo na família, Marcos capítulo 9, versículo de número 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Queridos, eu quero mostrar para vocês um problema na família que o pai, ele tentava resolver a família, mas imagina ver um familiar passando mal com um espírito maligno. Aquilo era um problema que assim as pessoas não, é difícil às vezes você achar, não tem um especialista. Ele tentou resolver de muitas formas, mas não conseguiu. Mas o detalhe é, por que ele estava passando por aquilo? Por que aquele espírito mau ele conseguiu entrar dentro daquela casa? E aqui vem o detalhe: por causa que aquele pai tinha dado alguma brecha, aquela família tinha dado alguma brecha. E aqui também já vem a resposta, queridos. Por que a oração às vezes não é atendida? Porque de um lado a pessoa ora, mas de outro lado ela faz ao contrário. Então, se esse pai orasse: Senhor, abençoa a minha família, mas se ele não tirasse as coisas erradas ou aquilo que deu a brecha para o inimigo agir, de um lado ele orava, mas do outro lado a brecha estava aberta. Então, nesse caso, o lado espiritual, queridos, você precisa da bênção de Deus na sua família. Você precisa orar, mas ao mesmo tempo você não pode desrespeitar, xingar, você não pode desvalorizar, você tem que dar atenção. Por quê? Porque isso cria brecha. Mentiu na família, vai começar a ter problema naquela família. Xingou a família, vai começar. Olha, tem muitos casos que a família começa um xingar o outro e daqui a pouco vem uma sensação negativa, o mal entra naquele ambiente e fica uma coisa terrível. Estamos falando sobre brechas espirituais. Eu quero ir para o segundo caso, na saúde. Olha o que está escrito Lucas capítulo 13, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. A mulher talvez se perguntava: por que eu faço todo o tratamento e não resolve? Por que eu tomo todo tipo de remédio, eu vou nos médicos, eu faço tudo e não resolve? Porque, queridos, ela deu alguma brecha espiritual. Gente, o diabo, os demônios, espíritos malignos, não conseguem entrar em qualquer vida. Para o diabo conseguir possuir o corpo de uma pessoa, precisa de uma brecha. Para o diabo conseguir entrar dentro de uma casa, não é qualquer casa que o diabo entra. Porque tem casas que têm a proteção de Deus, mas tem casas que mesmo pessoas que servem a Deus dão uma brecha. Por que essa mulher, queridos, por tanto tempo ela orava e não conseguia consertar? Existia uma brecha. Aquela mulher deu alguma brecha, sabe? Talvez ela estava ali em pecado, não sei. Talvez ela se distanciou em algum momento de Deus. Ela parou de ir na igreja, ela parou de orar. Eu não sei, a Bíblia não relata. Mas o que é certo é, existiu alguma brecha. Ninguém nasce, sabe, com mal já na pessoa. Ela não nasceu com aquilo. Em algum momento ela deu alguma brecha. E o terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês, e agora eu quero falar sobre a vida financeira. Olha só o que está escrito aqui
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 3. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor no campo? A Bíblia fala que Ananias, ele na sua vida financeira, ele começou a dar uma brecha. O diabo veio se aproximando, Ananias dentro da igreja, servo de Deus, mas o diabo veio se aproximando e começou, palpitar, porque o diabo lança pensamento na cabeça das pessoas, sobre Ananias mexer no que era de Deus. Ananias mexe no que era de Deus, e ele entra num sofrimento, por causa de cair numa brecha, numa tentação, numa falha. Então, quando acontece, queridos, que a pessoa está orando e não está sendo respondida, ou ela plantou e está colhendo, ou está tendo alguma brecha que ela precisa consertar. Quando a pessoa tenta resolver, as coisas não resolvem, às vezes está tendo alguma brecha. Então, o que eu oriento a você, queridos? Comece a orar e a pedir para Deus revelar. Eu quero fazer uma oração já. Ore e fala: Senhor, mostra para mim o que está errado, o que eu preciso mudar, o que está acontecendo. E uma vez que você identificar, se era você parou de orar, você parou de ir na igreja, ou você estava em pecado, você estava maltratando a família, você estava passando a perna nos outros lá no trabalho, não sei, se tem alguma coisa errada, se conserta, peça perdão. Fechou essa brecha, as coisas vão mudar na sua vida. Vamos fazer uma oração aqui em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu peço a tua misericórdia, perdoa, Jesus, revela para essa pessoa o que estava de errado, ajuda, meu Deus, essa pessoa a vencer essa situação, quebra essa maldição. Se essa pessoa vive um tempo de colheitas ruins, dá paciência, ajuda essa pessoa a viver um novo tempo de colheitas boas, Pai. Eu profetizo a bênção, eu entrego a vida deste povo nas tuas mãos e agradeço em nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você foi abençoado, você vai deixar a sua curtida, e eu queria te pedir, deixa Deus usar você, compartilha, muita gente está precisando desse vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.